Fala, gurizada, como é que vocês estão? Francesco Trader aqui. Vamos fazer um vídeo hoje fazendo um comparativo entre minha carteira de automações, ou seja, minha carteira de robôs, com alguns outros investimentos, inclusive os principais fundos de investimento existentes hoje aí no mercado. Bom, se tu tá chegando de paraquedas aqui, o que eu vou te mostrar é uma carteira de robôs operando desde 2021, tá? Desde junho de 2021 até aqui, mas eu não vou te mostrar isso em backtest. Eu vou te mostrar isso dentro de uma conta da corretora, tá? Exatamente operando com todos os custos, com todas as despesas, com todos os problemas envolvidos, tá? Tudão, como se fosse não, sendo uma conta de verdade, tá? E eu vou mostrar essa rentabilidade comparada com alguns fundos de investimento, tá? Primeiro eu botei aqui no papel, vocês vão estar vendo aí da onde eu tirei essa rentabilidade que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo que vai ficar passando aqui, onde eu fui tirando de dentro do aplicativo da corretora. Para quem não sabe, eu utilizo a corretora XP para fazer esse tipo, para administrar esta conta, né? E desde 2021 isso aqui é uma conta pública que eu criei, né? Só para demonstrar a minha metodologia e comprovar a sua eficácia. E nisso já se foram quase 3 anos, aí a gente já está batendo quase 3 anos dessa conta, onde com um único depósito de R$ 2.000, a gente tem mais de 460% de rentabilidade no período e nunca quebramos essa conta. Nós operamos nessa conta exatamente as mesmas 3 estratégias neste período todo, só com uma mudança, que a partir de novembro, final de novembro, ali, início de dezembro de 2023, nós adicionamos uma quarta estratégia. Então foram 3 estratégias até então. No finalzinho ali de 2023, nós adicionamos uma quarta estratégia, ficando 4 estratégias dentro da metodologia, dentro da carteira. Bom, sem mais enrolação, eu vou mostrar aqui primeiro os dados dentro de uma planilha. Fica acho que um pouco mais visual para a gente ver. Depois a gente vai olhar os gráficos e fazer alguns comparativos, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui o mês a mês e eu não vou passar com vocês, junto com vocês, mês a mês, né? Mas a gente vai destacar aqui alguns meses, né? Como o mês de agosto de 2021, tivemos uma rentabilidade negativa de 19,97%, tá? Mas tivemos aqui, ó, só em junho 18, em outubro 21. Então, vê que normalmente os meses bons, né, a gente tem uma rentabilidade superior aos meses ruins, né? E em 2022 tivemos 4 meses negativos, dando destaque aqui, ó, uma sequência de 3 meses negativo, né? Que deu um total de 30,5%, né? Falando em valores financeiros aqui nesse gráfico de baixo, deu um valor financeiro total de R$ 1.584. Em 3 meses, nós perdemos R$ 1.584. Quando só no mês de dezembro nós fizemos R$ 1.506 positivos, ou seja, em apenas um mês praticamente recuperamos os 3 meses seguintes, os 3 meses anteriores, né, que a gente fechou negativo, tá? E logo no mês de janeiro já de 2024, de 2023, desculpa, isso aqui foi 2022. Em 2023, logo no primeiro mês, a gente faz R$ 900 e emplaca ali uma sequência de mais 4 meses positivos, tá? Então, a gente observa que a consistência aqui foi muito importante. Qualquer um que tivesse desistido no meio desse caminho teria ficado de fora de alguns lucros, tá? E aqui tem um ponto importante para destacar. Em 2023, eu acabei fechando o ano, como demonstra aqui, de maneira negativa. Eu fechei com o ano com 3% negativo pelo acumulado aqui. Depois a gente vai ver isso dentro da corretora, tá? Isso aqui é o acumulado do percentual mês a mês, o que não é de fato o percentual do ano por conta da forma que é calculada a rentabilidade, né? A rentabilidade no mês a mês aqui, ela é calculada a partir do valor financeiro que eu tenho no início do mês, ou seja, no início do mês, a corretora pega o valor financeiro que eu tinha, vê quanto de financeiro eu terminei o mês e vê a rentabilidade. Quando a gente vai olhar a rentabilidade do ano, a corretora vai pegar quanto eu tinha no início do ano e quanto eu terminei o ano, tá? Então não é uma soma das rentabilidades meses a mês, tá? Essa conta ela é diferente. Vocês podem observar aqui que a gente fechou, eu fechei com cerca de, no acumulado aqui, menos 4%, depois a gente vai olhar isso dentro da corretora. Mas
quem é assinante das minhas estratégias lá dentro da OnTick não fechou o ano negativo, muito pelo contrário. Fechou o ano abaixo do esperado, de fato, mas fechou ali em torno de 35 a 40% de rentabilidade, tá? Isso no ano. Por quê? Porque eu particularmente tive muitos problemas com a plataforma Nelogica. A plataforma não entregou um bom funcionamento, o que me gerou muitos prejuízos, inclusive alguns ressarcimentos. Por conta destas falhas, destes erros da plataforma e não dos meus operacionais, na minha conta, que é a conta que eu demonstro para vocês, eu acabei fechando negativo. Porém, as minhas estratégias se provaram vencedoras e lucrativas, demonstrando isso. E eu vou demonstrar isso dentro da plataforma OnTick, onde eu tenho uma conta exclusiva para fazer este acompanhamento mês a mês. Francesco, você está falando da plataforma OnTick, plataforma Profit, Nelogic, o que é cada uma dessas coisas? Se tu não conhece isso, eu vou te explicar. Plataforma é por onde a gente vai operar, beleza? Normalmente quem faz operações manuais no dia a dia costuma usar a plataforma da Nelogica, que se chama Profit Chart, tá? Que é a plataforma que eu, infelizmente, tive que usar no ano de 2023. Porém, a OnTick é uma plataforma somente de automações, ou seja, somente para operações com robôs. Dentro dessa plataforma estão as minhas estratégias, onde tu podes assinar, né, e ter na tua conta rodando exatamente as mesmas estratégias que eu utilizo e que eu utilizei para fazer essa rentabilidade. Por conta de, na minha conta, mais uma vez, ter dado problemas, na minha plataforma ter dado problemas, eu obtive um resultado abaixo do resultado dos meus assinantes que usam as minhas estratégias dentro da OnTick, ok? Mas eu vou falar um pouquinho mais da OnTick mais para frente. Vamos seguir aqui e a gente vai dar uma olhada dentro do site da corretora. Ok, fiz o login novamente aqui e nós vamos avançar para cá. Vou pegar a evolução completa aqui e vamos selecionar novamente aqui a data, tá? Vamos lá. Início aqui já tem, acho, né? É. Aí tá pegando de junho de 2017. Não é isso que eu quero. Vamos pegar aqui 36 meses. Deixa 36 meses mesmo, por quê? Porque tem 34 meses, né? A gente pega a partir de junho aqui, ó. A partir do inicinho de junho aqui. Tá, ó. 9 de junho foi o primeiro dia que a gente fez operações, tá? Pode observar que... Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Aí, ficou bom. Pode observar que a gente depois nunca chega a ficar negativo, né? A gente volta aqui até para a região do zero, mas nunca fica negativo. E temos aqui de fato esse período bem ruim, né? Período bem difícil. Hoje já rompemos esse topo, já estamos rompendo o topo histórico aqui de lucro. Então estamos evoluindo nossa lucratividade dentro do portfólio, dentro da nossa carteira, tá? Então essa é a nossa rentabilidade hoje. Nossa rentabilidade é de 466%. Isso corresponde a 1.319% quando a gente compara com o CDI, ou seja, rendeu 13 vezes a mais o CDI. Tá? O CDI é aquele investimento básico que te garante, né, sem risco nenhum. Vamos fazer um comparativo aqui. Agora sim, olhando as rentabilidades ano a ano. No primeiro ano aqui, em 2021, a gente obteve aí, né, uma rentabilidade de 50%. Se a gente olhar aqui, a gente só operou metade do ano, isso dá uma média de 100%, né? Operamos metade do ano, tivemos aí 50%. No segundo ano, em 2022, uma rentabilidade total de 124%, né? Um pouquinho acima ali do que a gente tinha a expectativa, que era mais ou menos 100% de rentabilidade. No terceiro ano, 2023, que é o ano que eu tive diversos problemas, uma rentabilidade negativa de 21%. Ou seja, o ano inteiro a gente acabou finalizando o ano perdendo. Tá, eu acabei finalizando o ano perdendo por conta destes problemas da plataforma da Nelogic. 2024, a gente já está com uma rentabilidade total acumulada de 113%. Francesco, para aí. Tu fez 113% só no início de 2024? Sim, porque apesar desse resultado
de 2023 não representaram de fato o resultado das estratégias, apesar de elas terem fechado positivo, elas tiveram uma performance bem abaixo daquilo que a gente espera, tá? Entre 30% a 40% é bem abaixo do esperado, tá? Não quer dizer que vá sempre render mais do que isso, mas é abaixo. Então, normalmente, a gente tem um comportamento de retorno à média, né? Ou seja, quando a gente tem um período ruim, é normal que venha um período bom logo em seguida. Às vezes pode ser um período um pouquinho melhor, mais longo, ou um período muito bom num curto espaço de tempo para voltar à média e depois ele segue ali mais ou menos no mesmo padrão, né? São eventos isolados. Pequeno momento ruim e vem um pequeno momento muito bom normalmente para recuperar. Tem sido assim. A gente vê isso nos meses, a gente vê isso nos anos. E a gente vê isso também nos backtests das estratégias. E se nós compararmos aqui a nossa carteira, né, o nosso portfólio, com o Ibovespa, por exemplo, que está aqui, ó, a gente tem no mês o Ibovespa menos 2,9 e a gente com uma rentabilidade de 44. No semestre, o Ibovespa rendeu menos 7% e nós rendemos 110. No ano, menos 7 também, assim como o semestre, né? Temos apenas um semestre. Mas se a gente olha desde o início, a gente tem aqui ó, uma rentabilidade do Ibovespa de 4,25. E nós, uma rentabilidade real, ou seja, já descontando a inflação, de 372%. Ou seja, a gente desconta a inflação e ainda assim teve uma rentabilidade de 372%, que é uma rentabilidade absurdamente alta, né? Comparado com qualquer outro investimento. Se a gente olhar a carteira numa rentabilidade bruta, sem descontar a inflação, 466%, né? Ou seja, uma rentabilidade muito alta. E Francesco, e se comparado com outros tipos de investimento? Francesco, day trade é um investimento? Se tu usares, como por exemplo, uma assinatura, onde tu assina todas essas estratégias e o teu trabalho para ter essa rentabilidade é praticamente nenhum, apenas alocar o capital dentro da tua conta da XP, é sim um investimento. Tu tá teoricamente me contratando para fazer essas operações para você. E é mais ou menos isso que tu faz quando tu compra um fundo. Quando tu investe em um fundo de investimento em ações, tu estás pagando para aquele gestor gerir o teu patrimônio, né? Optar pelas escolhas de ações, por uma carteira de ações. Só que no meu caso, tu estás pagando para que as minhas estratégias façam operações para ti de day trade, que podem te trazer um retorno bem mais alto. E eu vou mostrar isso para vocês. Fiz um comparativo aqui, eu pesquisei no Google, tá? Qual foram os fundos de investimento em ações que mais performaram nos últimos 3 anos, tá? E aqui está. O fundo Organon foi o fundo que melhor performou nos últimos 36 meses, tá? Segundo o Google. E aqui eu busquei os dados de 34 meses, que são os dados que a gente tem da minha conta, né? Da minha carteira de robôs, para fazer um comparativo. Neste período, tá aqui a rentabilidade, pode ver que ele ficou um bom tempo parado, né? Andando de lado, depois trouxe uma boa rentabilidade aqui, mas ele termina o período aqui com 61%, tá? Ou seja, 400% a menos do que a gente obteve. Este é o melhor fundo de investimento em ações dos últimos 3 anos. Lembrando que 90% em média dos fundos acabam perdendo para o índice Bovespa ao longo do tempo, né? Pegar 10 anos, janela de 10 ou 20 anos, a grande maioria acaba perdendo. Tá? Vamos olhar aqui também, dar uma olhadinha no drawdown que este fundo tem. Então a gente pode observar aqui que este fundo, apesar de ter um bom resultado, ele tem um baixo drawdown, tá? O drawdown deste fundo aqui é bem baixo, cerca de 18 a 20%, ou seja, ele é um fundo até um pouco mais conservador dentro de fundos de investimento em ações, tá? E a gente pode observar aqui o número de cotistas, né, nesse último tempo, nestes últimos tempos, crescendo a partir, é claro, do resultado que o fundo tem nos últimos anos, né, nos últimos meses, um resultado muito bom. Então acaba chamando mais a atenção de cotistas
E a gente tem aqui o patrimônio médio por cotista caindo bastante, né? E o patrimônio do fundo subindo também bastante. Vamos ver se o fundo vai conseguir, aí com esse novo, com esse crescimento de patrimônio, entregar a mesma rentabilidade. Bom, esse aqui é o melhor fundo dos últimos 36 meses, comparado com a minha carteira de robôs, ele fica bem atrás, tá? Depois eu pesquisei o fundo de investimento com maior número de cotistas, ou seja, aquele fundo que tem mais pessoas investindo nele. E o fundo com este que ganha, né, em se tratando de volume de cotistas, é o Bradesco FIC-FIA, que está aqui, tá? É um, é um fundo que tem aí 12% nos últimos 12 meses, e a gente vai dar uma olhada agora na rentabilidade dele, já está aqui selecionada, né? Nos últimos 34 meses, ele entregou uma rentabilidade de menos 16%. Ou seja, um fundo com quase 1 milhão de cotistas teve uma rentabilidade de cerca de menos 16%. Não tem nem como comparar aqui, né, com o meu portfólio que fez 466%, né? 370% de rentabilidade real é bem superior a essa rentabilidade aqui. Comparando o drawdown, a gente observa que aqui ele já corre um pouco mais de risco, né? Tem um drawdown ali de cerca de 30% que bateu algumas vezes. Ou seja, o risco deste fundo não é tão menor que o risco envolvido nas minhas operações, né, no meu portfólio de robôs, e a gente observa aqui uma rentabilidade bem abaixo. Bom, eu fui comparar também com outro fundo, que é um fundo bastante famoso, que entrega uma boa rentabilidade, que é o Fundo Alasca, que apesar de ter muito menos cotistas do que o fundo Bradesco FICFIA, tem um patrimônio bem superior, né? 1,2 bi, enquanto o patrimônio do fundo do Bradesco gira na casa dos 500 milhões. Então aqui, apesar de ter bem menos cotistas, tem um patrimônio bem maior. E este fundo do Alasca, do Breda e do Luiz Alves Paes de Barros, ele tem aqui uma rentabilidade de 6,8%, tá? 6,8% nos últimos 34 meses. Essa foi a rentabilidade. É um fundo que perde, inclusive, para o CDI, ganha do Ibovespa, mas perde para o CDI. Quando a gente vai lá olhar o drawdown deste fundo, a gente observa aqui que também no período é um fundo que obteve aqui um drawdown baixo, cerca de 20% de drawdown. Porém, este fundo aqui, eu já conheço o histórico deste fundo. Quando a gente olha o histórico deste drawdown aqui, ele ultrapassa os 50% e provavelmente também os outros fundos devem chegar a isso quando a gente olha prazos maiores. Eu não vou fazer esse comparativo, por quê? Porque eu só tenho estes dados maiores com backtest em se tratando das minhas estratégias. Seria injusto eu fazer esse comparativo. Então eu só posso comparar conta real com conta real. De fato, comparando conta real com conta real, o drawdown dos fundos é menor. Não tão menor a ponto de, na minha opinião, se equivaler por conta da rentabilidade que a gente obteve. Então, se tratando de risco-retorno, eu acho que é muito mais vantajoso, e não só porque são as minhas estratégias, porque se não fosse, eu não usaria. Né? Se eu não visse que é tão mais vantajoso, eu investiria no fundo, talvez. Né? Ou procuraria outro investimento. Mas é tão mais vantajoso por conta da rentabilidade. E se tratando de risco, como é que a gente pode reduzir este risco? Usando um percentual da nossa carteira, do nosso patrimônio, um pouco menor. Já que é risco, eu vou reduzir este risco usando um percentual da minha carteira pequeno, né? Ou menor do que o outro percentual, ou então fazendo até um ajuste, que é o meu caso. Eu não invisto praticamente nada em renda variável. Por quê? Porque eu já corro muitos riscos usando o day trade. Então, no mais de 90% do meu patrimônio, dos meus investimentos, são em renda fixa. Então, faça esse ajuste, porque como eu já corro um risco grande aqui, eu estou falando de risco grande porque é o meu senso de responsabilidade. Isso aqui, porque essa é a minha carteira de robôs, apesar, além de já ter quase 3 anos de histórico sem nunca ter quebrado, né, ela tem um histórico de mais de 10 anos em se tratando de backtest, sem nunca ter quebrado. Boa parte destes fundos de investimento em ações quebram em bem menos tempo do que isso.
Fundos imobiliários, que é um investimento que é da moda aí, muitos quebram antes disso também. Inclusive, títulos privados de renda fixa quebram. A única diferença é que a sua grande maioria tem a garantia do FGC, mas quebram antes desse período também e se tornam aí não pagadores, né, do que deveriam. E aí vem o FGC e cobre, tudo bem, né? Aí não temos o risco. Mas se tratando de fundo de investimento em ações, fundo imobiliário, em ações eu nem vou falar, né? Quantas ações caíram mais de 90% só nestes últimos anos, né? Pode numerar Cielo, IRB, Oi, Magazine Luiza, acredito que chegou a cair isso, Americanas, Casas Bahia, Cogna, né? Empresas, grandes empresas que tiveram quedas aí superior a 80, 90%, então deteriorando o patrimônio dos seus acionistas, tá? Então, quando a gente se fala em renda variável, a gente sempre está falando de risco envolvido, tá? Por isso que eu digo que a gente precisa ter essa noção do tamanho do risco e fazer a alocação de capital adequada para isso, tá? Eu sempre sugiro que se use ali de entre 2 a 10% do patrimônio, dependendo do teu patrimônio, é óbvio, para uso de fato, robôs de day trade. Francesco, eu não tenho tanto patrimônio, estou começando agora. Aí tu vai ter que fazer uma avaliação. Se tu tem perfil para correr esse tipo de risco, aguentar essa volatilidade financeira do ganha, perde, e correr esse para poder ter essa rentabilidade. Eu fiz isso no meu início, quando eu não tinha nada de patrimônio, eu fui para o trade e comecei a gerar patrimônio ali. Eu vi que ali era um caminho mais rápido para gerar patrimônio. Antes de mais nada, deixa eu te mostrar aqui como é que foi de fato a minha carteira, né? Os meus robôs lá dentro da plataforma OnTick, tá? Que, como eu falei para vocês, na minha conta eu tive resultado negativo, mas dentro da plataforma não, foi positivo. Então aqui tá, ó. Este foi o resultado dentro da plataforma da OnTick em 2023. Nesta época aqui, nós precisaríamos de um capital para operar de R$ 2.000. A gente obteve um resultado bruto de 928, quase 50%. Nessa conta aqui não estão incluídos custos, despesas, emolumentos, imposto de renda. Então, por isso que eu jogo para baixo, né? Eu joguei lá para 30, 40% de rentabilidade neste período, tá? Dentro da plataforma. Essa plataforma é a plataforma onde os assinantes das minhas estratégias têm acesso a elas. Ó, pode observar aqui que a gente pode selecionar a conta aqui, né? Eu tenho algumas contas, minhas contas da XP todas aqui, e essa aqui é a conta que roda os robôs que eu mostro para vocês. Então, eu comecei a usar recentemente essa conta apenas aqui dentro da Antic, tá? E a gente pode observar que no nosso resultado aqui nos últimos 30 dias, ó, foi de R$ 3.006 operando. Eu opero um volume de 4 contratos, né? 57 operações, 37% de taxa acerto. A gente pode observar que cada um dos robôs, o resultado deles de maneira isolada, tá? São 4 robôs hoje, eu recomendo sempre que use os 4, tá? Para assinar, Francesco, eu quero conhecer, eu quero experimentar, eu quero ter um percentual do meu patrimônio dentro dos robôs, dentro, né, usando essa carteira, como se fosse de fato um investimento, porque é muito simples, gente. Vai ter um link aqui embaixo, tá? Tu vai me chamar nesse link, eu vou te dar toda a orientação necessária para que tu faça teu cadastro, se for necessário, para que tu faça a assinatura da estratégia. Neste link tu vai falar diretamente comigo ou com um dos assessores da XP para estar te orientando a fazer essa abertura. Ela é muito simples, tá? Uma vez ativados os robôs, tu não tem mais trabalho nenhum, tá? Todo dia tu vai receber no final do pregão um e-mail com o resultado das operações, te informando se os resultados das operações foram vencedoras e quanto você ganhou ou quanto você perdeu, que eventualmente a gente acaba perdendo também, faz parte. Vocês viram ali os resultados. Teve mês que ganhamos, teve mês que perdemos. Mas é muito simples, não precisa de nenhum conhecimento de mercado, não precisa ter plataforma conectada, não precisa de contratação de nuvem, não precisa de absolutamente nada. Roda tudo por dentro da plataforma, entre a plataforma OnTick e a tua corretora, que é, no caso, né, XP ou até a Rico. Caso tu seja cliente da corretora Rico, podes usar também. Francesco, mas é tão fácil assim, de fato, eu só preciso assinar
E, poxa, parece ser muito fácil, parece ser muito bom para ser verdade. Gente, não subestime a dificuldade de enfrentar um mês negativo, tá? A maioria das pessoas não consegue obter sucesso e êxito operando com robôs, com operações automatizadas, porque tem dificuldade de superar alguns momentos mais difíceis. Um mês ruim, 2 meses negativos, é comum as pessoas desistirem, tá? E é isso que não pode ser feito. Exatamente nestes momentos, o que não pode ser feito é desistir. Mas é difícil, de fato, tá? Mas eu tenho obtido sucesso junto aos meus assinantes porque eu trago eles tudo para dentro de um grupo de mentorados. E ali eu dou todo o suporte e toda a mentoria que é necessária para que se tenha um comportamento, né, se tenha o emocional e que entenda de fato o que está acontecendo correto, para que consiga superar esses momentos e isso tem funcionado. Então eu prefiro dar esse sacrifício a mais da minha parte, que é dar esse suporte direto, mas conseguir obter o êxito com todos os assinantes, com todos os meus mentorados, para que todos consigam superar essas dificuldades e aí depois colher os bons momentos, né, os lucros. Que aí é muito fácil, todo mundo sabe, todo mundo tem o emocional preparado para colher lucro, porque é gostoso demais, confesso. Tá, gente? Então, gente, cara, vem aqui conhecer, vem testar, tem período grátis. Chama aqui embaixo, vai falar com alguém que vai te dar todo o suporte necessário, tanto para abertura de conta em corretora, quanto para contratação da plataforma, para assinatura das estratégias, tudo, passo a passo. Tem vídeo explicativo. Se a gente precisar, a gente chama. Não tem dificuldade. Gente, gente vai fazer de tudo para facilitar a tua vida. A gente entende que nem todo mundo tem o conhecimento tecnológico, tem conhecimento de corretora, tem conhecimento de mercado para fazer todas essas contratações que são simples, tá? Não são nada demais. É como contratar um Netflix, mais ou menos, tá? Só que às vezes a gente precisa de ajuda. Eu fui agora instalar uma lâmpada elétrica, Fui instalar uma lâmpada inteligente aqui em casa, que é um processo super simples, levava 3 minutos, eu levei quase 2 horas. Então, assim, super entende, por isso que existe suporte todo para que se torne tudo muito simples e fácil para ti, ok? Bom, espero que tenha gostado de ver estes resultados, tenha compreendido o que esperar, né? A expectativa o excesso de expectativa é a mãe da frustração, então eu sempre gosto de fato mostrar as dificuldades, mostrar como é o caminho, para que não venha com falsas expectativas, tá? Não existe nenhuma promessa, nenhuma garantia, é assim que eu trabalho, ok? Com muita transparência. Bom, grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Não te esquece, curte esse vídeo aqui e se inscreve no canal.